Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Considere as afirmativas abaixo. Primeiro, um copo contém água e gelo flutuante, ambos a 0 graus. Quando o gelo se funde completamente, permanecendo o sistema a 0 graus Celsius, o nível da água no copo aumenta, permanece constante ou diminui. Tá. 2. Um copo contém água e gelo flutuante, ambos a 0 graus. O copo está no piso de um elevador que se encontra inicialmente em repouso. Se o elevador passa a subir com a aceleração constante, o nível da água no copo aumenta, permanece constante. Considere que a configuração no copo é a mesma em ambas as afirmativas. As sentenças que correspondem corretamente a essas afirmativas são... Pois bem, então a primeira, alguns já devem saber, né, da própria parte de estudo de empuxo, de que, na verdade, o nível, quando o gelo derrete, não altera, né, não se altera, né, essa quantidade aqui, certo? Que a gente pode ver num simples exemplo. Olha só, calcular aqui de forma rápida, né, de uma maneira bem simples, que a gente pode provar isso matematicamente. Claro, tem dois métodos. Um deles é com base... né, um processo lógico que quando a água, o gelo derreter, ele vai ter uma massa que é correspondente a uma certa força-peso, e o peso é igual ao valor do líquido deslocado. Como é o mesmo, então a ideia é que os dois vão ter a mesma quantidade de líquido deslocado, né? Se for fazer aqui. Agora, a gente pode fazer isso matematicamente, né? Pois bem, como nós temos aqui uma situação de equilíbrio, o empuxo sobre o gelo é igual ao peso do próprio gelo. Bem, o peso é massa vezes gravidade, certo? Enquanto o empuxo é a densidade da água vezes o G da gravidade vezes o volume submerso. Podendo cortar de G dos dois lados e abrindo a massa de gelo como a densidade do gelo vezes o volume do gelo é igual à densidade da água vezes o volume submerso, que eu vou chamar de volume submerso na situação 1. Agora, vamos supor que esse gelo derreteu e se transformou, né, daí em água líquida, então vai ter uma densidade, o quê? Uma densidade dA da água, igual. E vai ser o volume dessa massa de água, vou colocar aqui, que tem que ser igual à densidade da água, né, que é o empuxo aplicado, supondo que essa quantidade que derreteu continue ali, né, uma suposição bem forçada, vezes um volume S2. Tá, o que que acontece? Estes dois valores, ambos representam a massa de gelo que eu tenho, pois a massa, por mais que tenha derretido, né, o gelo derreteu, se transformou em água líquida, a massa é a mesma. Logo, os dois vão ter o mesmo valor, de forma que ρA e VS1 vai ser igual a ρA vezes VS2, ou seja, os volumes submersos no primeiro e segunda situação vão ser iguais. Ou seja, é a conclusão que a gente chega, né? Essa porção vai se manter a mesma. O que acontece é que a porção, o gelo, quando derreter, ele vai ocupar justamente essa região. E como essas quantidades são, né, o volume submerso se mantém o mesmo, ou seja, a gente pode pensar da maneira que o volume de líquido deslocado continua sendo o mesmo. E se eu não altero o líquido deslocado, esse nível não vai alterar, então se mantém constante. Por isso que nessa primeira alternativa a gente pode afirmar com certeza que permanece constante. Claro, eu dei uma suposição aqui, eu parti de um cálculo para se chegar nessa conclusão, e que a partir daqui a gente estima. Bem, se não houve alteração no líquido deslocado, certo? Significa que eu tenho o mesmo nível naquele recipiente, né? Claro, tem outras maneiras de se chegar nessa conclusão, mas essa aqui é a mais, eu posso pensar que é a mais simples, que envolvendo a parte formulística e também usando um pouco do conhecimento conceitual, né? Bem, na suposição 2 diz que o que aconteceria se eu colocasse este sistema num elevador que sobe com aceleração constante, isso? Com aceleração constante, tá. Então, o que ocorre aqui?
Temos um elevador, né, onde se encontra este recipiente, tá? E este elevador está subindo com uma certa aceleração. Bem, então o meu sistema recipiente, copo com gelo, vai ser um sistema não inercial, um sistema que possui uma aceleração. Então aqui a gente pode o quê? Usar o princípio da equivalência, né? Lembrando que essa relação a gente vai aproveitar, pois é a mesma, né? Para os dois casos, inicialmente, certo? Que é o gelo flutuando na água, tá? Mas aqui a gente vai considerar um sistema não inercial e usar o princípio da equivalência. Ou seja, eu posso substituir, né, este referencial não inercial por um referencial inercial submetido a um campo gravitacional no sentido oposto. Ou seja, uma gravidade gelinha, que é o campo gravitacional que já existe, mais o módulo dessa aceleração, né? Lembrando que é um campo gravitacional no sentido oposto, por isso que eu estou somando aqui e não subtraindo, embora os vetores sejam opostos, certo? Mas aí envolve o princípio da equivalência, tá? Pois bem, nisso aqui, vamos ter o seguinte, M gelinha igual a ρA vezes gelinha vezes volume submerso. Podendo cancelar gelinho dos dois lados, veja que eu acabo tendo a mesma situação que eu tinha aqui anteriormente. Logo, não vai ter alteração nenhuma, né? Afinal, vamos dizer assim, a aceleração gravitacional modifica-se nos dois, certo? E a relação de volume e densidade, volume submerso, independe da gravidade, que é o que a gente vê aqui, certo? Basta ela existir, né? Pois bem, com isso, a gente chega à conclusão que permanece constante também. Ó, número 5 permanece constante. Então, nossas alternativas é a letra E, 2 e 5. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários, respondam sempre que der. E não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, certo? E deixa a sugestão também. Agradeço então, bons estudos e até a próxima.